Eu me chamo Carolina, trabalho na Valmont há 7 anos, quase chegando a 7, já estou na 7. Eu trabalho na engenharia de aplicação, sou gerente desse setor. Hoje a gente veio falar um pouco do Tracker, mas... Hoje a gente veio falar um pouco de Tracker, mas a gente resolveu especificar a nossa fala para as diversas otimizações que a gente faz no Tracker, para os diversos tipos de terreno que tem sido apresentado para nós. A gente sabe que os terrenos planos, bonitinhos, arrumadinhos já foram, né? Então, é cada situação que a gente tem pegado nos últimos tempos que vocês não fazem ideia. Mas, falando um pouco da empresa e trazendo um pouco de quem somos, bom, a Valmont hoje tem aproximadamente 2,5 GB espalhado aqui no Brasil. Nós iniciamos as nossas operações aqui no Brasil em 2015 com um projeto de GC, né, de Utility Scale, que é o projeto de Tuberava. E desde então temos tido sucesso no setor. Em 2018 a gente iniciou os trabalhos na GD e hoje a gente tem as 2 operações internas. Bom, qual é o trabalho da engenharia, né, durante a execução do projeto? A gente faz o apoio de toda a concepção de projeto, então, desde a fase preliminar com a engenharia de aplicações, então a gente vai fazer os estudos para verificar as viabilidades e quais otimizações a gente pode fazer na estrutura para viabilizar aquele projeto, ou para a gente agilizar o processo de instalação, a depender da necessidade do cliente. E até a efetiva execução do projeto em si, a engenharia acompanha todo o projeto. Na sequência, o pessoal de PM, né, eles vão acompanhar o projeto do início ao fim, durante a instalação. E a gente passa depois o projeto, depois de finalizado e instalado, o pessoal de OEM. Hoje a gente tem uma equipe robusta de OEM na empresa, que atua em quaisquer necessidades nos projetos que a gente tem trabalhado. A gente também, né, trabalha na concepção dos projetos e no comissionamento, operações e treinamento durante a instalação. Então, durante a instalação, a gente vai mandar uma equipe para fazer o treinamento da equipe que vai fazer a instalação. Na sequência, a gente faz o acompanhamento dessa instalação, ela rodando muito bem, ela segue o processo. Durante o comissionamento, a gente volta, faz uma análise de tudo que foi montado, né, uma verificação de toda a montagem e faz o comissionamento final da planta. Bom, entrando nas soluções para terrenos irregulares, agora eu vou entrar na minha área, que é a engenharia. As especificações técnicas do nosso tracker já possibilitam que alguns ajustes sejam feitos de forma natural. Isso por quê? A gente tem um mancal esférico que ele permite a parte interna dele permite um ajuste autocompensador do tracker sem a necessidade de nenhuma alteração na estrutura. Esse mancal esférico é importante salientar que ele é metálico, é um material metálico, então a condutividade elétrica no tracker todo, do início da ponta dele até o final, e em conjunto com a planta, então sua planta está toda em unidade em termos de condutividade elétrica. A gente tem atuadores lineares, nós trabalhamos com filas independentes. Os atuadores lineares, eles são atuadores AC e sem escovas. E a instalação e troca dos nossos atuadores ocorre em torno de 10 minutos, visto que nossos atuadores eles têm apenas um parafuso na parte inferior e na parte superior eles estão externos à estrutura. Então não há necessidade de você fazer todo o içamento da estrutura ou desmontar a estrutura para fazer a troca desse equipamento, em caso de necessidade. A gente tem as nossas caixas de controle. A caixa de controle ela vai controlar de forma unitária cada um dos trackers, mas eu vou ter uma caixa de controle para cada 10 estruturas. Elas são extremamente fáceis de instalar, o comissionamento é rápido e nela está a inteligência do tracker. Então, se por um acaso a usina perder a comunicação, ela continua em operação, então nada acontece, porque a usina continua operando de forma natural. E nossas estruturas são estruturas de Brown String, são estruturas balanceadas e monofila. Bom, nosso principal diferencial em relação ao mercado, o tamanho da nossa estrutura. Nós trabalhamos com estruturas de aproximadamente 36 a 43 metros. A gente tenta sempre ficar em cima da string do cliente. Isso vai ter economia de cabo, economia de vala e etc. Bem como as análises que eu vou falar posteriores,
que relacionam a instalação durante o processo de verificação de terraplanagem, etc. Os trackers dos nossos concorrentes, usualmente eles têm 79 a 128 metros, podendo ter uma ou duas strings em paralelo, através de um sistema onde eu tenho uma fixação do superior e do inferior através de um sistema servomotor. Bom, agora falando de estrutura só para um V, né, um linear, onde eu tenho uma estrutura só, sem ter esse motor que está levando a primeira para a segunda, né, o servomotor, em comparação com as nossas estruturas. Então, eu estou simplificando a análise. Nessa análise aqui, é possível ver que, com um tracker menor, eu consigo fazer a segmentação do terreno. E, consequentemente, eu consigo adaptar o meu terreno àquela necessidade da instalação. Por exemplo, no exemplo que está sendo apresentado aqui, a instalação, há um problema, né, na parte central aqui, que, como eu tenho duas estruturas diferentes, esse problema é como se ele fosse dividido e ele deixa de ser um problema, porque eu tenho uma parte linear na parte superior, uma parte linear na parte inferior, e o problema ele só se encontra num ponto onde a gente pode fugir dele. Outro ponto é que a gente faz as diferenciações de altura das estacas. Usual que a gente consegue chegar a 100 milímetros, né, para cima e para baixo, alterando as alturas das estacas e compensando ainda mais esse desnível apresentado. A gente também consegue fazer a inclinação do tracker. Como eu estou trabalhando com uma estrutura linear com um atuador que está externo à estrutura, eu tenho a possibilidade de girar toda a minha estrutura acompanhando o declive do terreno e evitando que se faça necessário a terraplanagem naquela localização. Eu também consigo fazer a segmentação dos trackers extremos da usina, nos casos mais extremos. Como? Eu consigo pegar trackers, por exemplo, um exemplo clássico, né, de 30 metros e reduzir ele para trackers menores. Eu vou ter mais um atuador nesses casos, mas eu consigo adaptar melhor aquele terreno. A gente vai avaliar o CAPEX para ver o que faz mais sentido para usar. E, ao fim, eu vou demonstrar aqui, de maneira prática, como que a gente faz essa análise. O exemplo que eu vou apresentar para vocês é de uma usina que ela é situada no noroeste do estado de Minas Gerais. Ela tem 7,6 hectares aproximadamente, é uma usina de 3,3 mega, com um módulo de fotovoltaico de 695, 4.800 módulos fotovoltaicos nessa usina toda. Os PITs, foi necessário fazer a variação de PIT de acordo com cada área, e o inversor foi utilizado como inversor de 125. Bom, a análise que a gente fez foi da nossa situação para a situação que tinha sido apresentada para a gente no concorrente A no mercado. Esse concorrente também apresentou um tracker, um preço no eixo, como o nosso. A tolerância de terrastreamento era exatamente a mesma, então era 2 graus. A diferença é que eles demonstravam uma adaptação de terreno de norte e sul de até 20%, enquanto a nossa é 14%. Uma tolerância de cravação deles inferior era 0, mas superior era 100, como o nosso. O nosso ainda tinha um ajuste que a gente conseguia aprofundar um pouco mais a estaca. Né? E as strings, aí vem o principal diferencial. O tracker deles eles tinham trackers divididos em trackers de 690 módulos, onde eles apresentavam trackers de 84,6 metros lineares e 126,9 metros lineares, enquanto nós apresentávamos trackers de 42 metros lineares. Bom, a gente usa diversos softwares para fazer as análises, aqui é a apresentação de um deles, onde é possível ver a situação do concorrente, onde a cor roxa e a cor vermelha é onde a gente tem maior problema aqui na usina. A cor roxa que está sendo apresentada, ela é onde há necessidade de reaterro, e a cor vermelha é onde há necessidade de corte. Essa é a situação do nosso concorrente. E aí, aqui vocês podem ver a quantidade apresentada no software de corte e reaterro que a gente teve para essa situação específica. Essa é a situação do tracker da Valmet. Então, é possível visualmente já enxergar uma diminuição muito grande dessa necessidade de corte e reaterro.
principalmente, né, na parte inferior aqui da usina. E, bom, e aqui vem os dados, né, os números apresentados anteriormente. Então, em comparação com o nosso concorrente, a Valmont teve maior necessidade de corte. Porém, menos da metade do reaterro. E quando o aterro, né, vem assim o maior problema, porque além de você ter que, né, mobilizar toda a usina para poder fazer aquele processo ali interno, você ainda tem que comprar material, né, específico para aquela área, fazendo a análise de todo o material para ver a necessidade daquela localização e qual tipo de material pode ser utilizado para aterro. Tem que fazer a compactação. Então é um processo um pouco mais moroso, um pouco mais caro que o corte, especificamente. Além de que, com o próprio corte, você consegue fazer o reaterro, que ele é o mesmo material. Então você pode usar o material e aí você consegue reduzir um pouco o seu custo. Bom, aí as diferenças em metros cúbicos, basicamente a gente foi de 3.478 para 2.344. Bom, isso aqui foi um estudo de custo que a gente fez. A gente pegou os custos variáveis, né, de acordo com aquela localização, ali como eu falei, no noroeste de Minas Gerais, e a gente foi para a balança para ver quanto que isso ia dar em custo. Então, a gente levou em consideração a execução do corte, o transporte da carga, como eu falei, execução do aterro, da compactação desse aterro, e, bom, no final, quanto que isso ia gerar de custo para a usina a mais. Então, a gente está falando de uma redução de CAPEX da usina de 1,46% do CAPEX da usina para literalmente enterrar dinheiro para 0,78%. Então eu tenho um ganho de mais de 50% nesse custo só com a alteração da estrutura. Um saving de 53%. Uma economia de 0,7% naquele CAPEX. Bom, a gente trouxe isso para demonstrar o quão adaptável e versátil é a nossa estrutura. As nossas capacidades de ajuste, que a gente tem diversas capacidades, como eu demonstrei, e os principais benefícios, quais são eles? Economia de tempo, recurso principalmente financeiro, e o principal, a gente está trabalhando no mercado ESG, a gente tem que preocupar com o ambiental. Então a gente tem um menor impacto ambiental. O corte reaterro e a terraplanagem em si, eles atrapalham muito a situação ambiental daquela localização. Então você tem diversas perdas ambientais quando você faz esse tipo de trabalho naquela área. A gente tem um aproveitamento dos terrenos menos ideais, né, e uma instalação mais rápida e eficiente. Bom, gente, basicamente é isso, o tempo é curto. Agradeço a apresentação, a disponibilidade de todos para ouvir minha apresentação. Desejo boas festas para todos.